Mas então vamos para a última questão de linguagens e códigos e suas tecnologias do Enem. Então vamos lá para a questão 135. Vamos lá no enunciado primeiro. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Da comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barro, texto 1, ou texto 2, em relação aos usos sociais da língua revela. Aí vamos lá. Compare os textos 1 e 2 a seguir, que tratam de aspectos ligados a variedades da língua portuguesa no mundo e no Brasil. Texto 1. Acompanhando os navegadores, colonizadores e comerciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens, a partir do século XV, o português se transformou na língua de um império. Nesse processo entrou em contato forçado, o mais das vezes amigável em alguns casos, com as mais diversas línguas, passando por processos de variação e de mudança linguística. Assim, contar a história do português do Brasil é mergulhar na sua história colonial e de país independente, já que as línguas não são mecanismos desgarrados dos povos que as utilizam. Nesse cenário, são muitos os aspectos da estrutura linguística que não só expressam a diferença entre Portugal e Brasil, como também define, no Brasil, diferenças regionais e sociais. Texto 2. Barbarismo é vício que se combate na escritura de cada uma das partes da construção ou da pronunciação, e em nenhuma parte da terra se comete mais essa figura da pronunciação que nestes reinos, por causa das muitas nações que trouxe ao jugo do nosso serviço. Porque, bem como os gregos e romanos haviam bárbaras, todas as outras nações estranhas a eles, por não poderem formar sua linguagem. Assim, nós podemos dizer que as nações de África, Guiné, Ásia, Brasil, barbarizam quando querem imitar a nós. Aí tá a fonte. Os textos abordam o contato da língua portuguesa com outras línguas e processos de variação e de mudança decorridos desse contato. Na comparação entre os textos, conclui-se que a posição de João de Barros em relação aos usos sociais da língua revela a atitude crítica do autor quanto à gramática que as nações a serviço de Portugal possuíam e, ao mesmo tempo, de benevolência quanto ao conhecimento os povos tinham de suas línguas. Não tá falando totalmente de benevolência no texto 2, não, se a gente for olhar, né? Tá falando de barbarismo, né? B. Atitude preconceituosa relativa aos vícios culturais das nações sobre o domínio português, dando o interesse dos falantes dessas línguas em copiar a língua do império, o que implicou a falência do idioma falado em Portugal. Não está falando totalmente assim. Vamos ver as outras. C. O desejo de convencer em Portugal as estruturas da variante padrão da língua grega, em oposição às consideradas bárbaras, em vista da necessidade de preservação do padrão e da correção dessa língua à época. D. Adesão à concepção de língua como entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua portuguesa pertence a outros povos. Sim, aqui tá falando, né, de bárbaro e dessas coisas, parece que ele quer o português só para ele, né, a linguagem portuguesa lá, só para eles. Igual tá comparando aqui, ó, barbariza quando quer imitar a nossa. No texto 2, no último finalzinho aqui. Então, né, faz sentido sim, é a letra D. Atitude crítica que estende à própria língua portuguesa por se tratar do sistema que não disporia de elementos necessários para a plena inserção sociocultural de falantes não nativos do português. Não, o que está mais explícito aqui é a letra D, que ele está querendo dizer, né, da língua como entidade
homogênea, invariável e